Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Tô no estacionamento do trabalho, vai dar 2 para 5 da tarde. Eu tava pensando assim, ó, a sua barreira matoencefálica Ai, caralho! A barreira matoencefálica do ego nunca se dissolve ou quebra. Quer dizer, tipo essa construção material, pá, nunca se quebra. Porque no fundo, se você for olhar, a primeira camada que constitui o amor pelo outro é o amor por si mesmo. E o amor é a estrutura interna que te constitui e se auto-organiza. E a incipiência do outro é ocasionada por situações da vida, tipo, ai caralho, é tão difícil explicar para as pessoas normais que 1 mais 1 é 2, ou tipo, que tal coisa aconteceu. Sei lá, as pessoas não entendem que cada pessoa muda, cada pessoa tem a sua fase, cada pessoa é suficiente. Quer dizer, ela independe de você de certa forma. Por mais que eu seja idealista epistemologicamente, tem uma faceta minha que assume essa parte idealista epistemológica, mas tem a outra parte que é da vida e que reconhece essa suficiência, autossuficiência do outro, por mais que ela não exista. Sei lá, tipo, existe o conjunto realidade e existe o conjunto realidade isolado, e existe o conjunto sujeito isolado. Mas na real, esses dois conjuntos são um subconjunto de algo maior, de algo metafísico. Ou seja, os dois interagem por estarem no mesmo conjunto, sendo que cada um é um conjunto em si mesmo, entre aspas. E, de certa forma, é impossível esgotar tanto a realidade quanto a forma do ser humano apreender a realidade. Então tem sempre esse atrito entre o objeto percebido, a resistência, né? E o objeto que percebe, o sujeito que percebe, o observador, a res cogita, né? Já são mais de 4 meses falando coisas pra ninguém ouvir. Tá, eu lembro que no último podcast, que faz uns 5, 6 dias, eu tinha comentado de um bagulho, de uma mini treta que eu tive. Que eu falei, tipo assim, o seguinte: aforismos. O objeto atravessa e chega na coisa no eu, que obedece à forma ontológica de privação sensorial. O que você intui e conclui com essas coisas que eu acabei de falar? Ou seja, existe um eu que fundamenta toda a experiência corpórea de qualquer sujeito cognoscente. E quando o objeto, a estrutura exterior, chega na coisa, no eu, ela obedece à forma ontológica, ou seja, a forma do ser, de privação sensorial, ou seja, tudo aquilo que me ocorre, só a minha forma subjetiva de entender a realidade tem acesso primorosamente àquela coisa. Aí eu digo, há um paralelismo de estruturas do sujeito com o objeto, portanto, o sujeito só recebe do cosmos ou da realidade se a estrutura fundante da sua experiência consciente se torna similar às estruturas daquilo que é percebido. Tá, ó, vamos lá. Finalmente achei, ó. Os receptores ativados regulam direta ou indiretamente os processos bioquímicos celulares. Condutância de íons, fosforilação de proteínas, transcrição do ácido desoxirribonucleico e atividade enzimática. Quando o fármaco se liga a um receptor, pode estabilizá-lo em conformação ativa ou inativa. A partir deste conceito, é possível dividir os fármacos em agonistas e antagonistas. Tá bom. Tá, pera. Ô inferno, filha da puta. Aí tem: o efeito de um fármaco depende dos seus receptores, das vias de transdução às quais está acoplado
e do nível de expressão dos receptores das células. Ou seja, se você usa determinado medicamento com muita coisa, seu corpo fica dessensibilizado para usar ele e ele faz menos efeito. As drogas podem afetar diferentes partes do corpo, mas muitas substâncias psicoativas inicialmente atuam no sistema nervoso central, afetando o cérebro e influenciando funções cognitivas, emocionais e motoras. Os medicamentos tendem a imitar a ação dessas substâncias naturais e, portanto, utilizam os receptores da mesma forma. Por exemplo, a morfina e analgésicos relacionados agem ou afetam os mesmos receptores cerebrais utilizados pela endorfina, substâncias produzidas pelo corpo para ajudar a controlar a dor. Tá vendo? Ou seja, de certa forma você tem que ter a biomolécula inata no seu corpo para ativar certos estímulos. É como se fosse o medicamento fosse algo artificial, tipo, para produzir coisas que o seu corpo mesmo produz sozinho. Só que às vezes ele não sente necessidade de mandar os estímulos determinados, né? Aí foi o que eu escrevi. Aí depois eu coloquei: o órgão receptor tem que ter abertura biomolecular idêntica e inata de alucinógenos para poder sentir os seus efeitos em uma espécie de isomorfismo, ou seja, a mesma forma, de Upanishads. O que eu quis dizer? Porque eles têm uma frase que o que está fora é como o que está dentro, e o que está dentro é como o que está fora. Tá, fácil de entender. No símbolo há camadas compostas por mediações de intelectos, ou seja, no símbolo há várias cognições, vários cérebros se relacionando para a intersubjetividade. Um simpósio é basicamente um banquete, um bagulho assim, né? De intelecções são emaranhadas de modo sintético a priori, ou seja, ao mesmo tempo que a priori é a posteriori, as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto a experiência de subjetivação com o objeto em fluxo para a consciência que amplia a intencionalidade, ou seja, intencionalidade, que é? O noema é quando eu acho que é a noesis, né? Que é quando a sua consciência se volta para o objeto. Peraí. Olha, o noema é definido como os atos humanos de consciência que são diretamente direcionados aos objetos. Edmund Russell descreve esses atos simbólicos de consciência como noeses. O noema, de certa forma, é o meio objetivo. O noema, por outro lado, é o significado de um ato. Assim, o Russell faz uma distinção rígida entre o ato, por exemplo, ver uma árvore, e o objeto intencionalmente pretendido neste ato, isto é, a árvore. Russell frequentemente descreve esse noema como sentido diferente do objeto realmente existente, embora o que se quer dizer aqui não seja um objeto no sentido de uma coisa em si, como Emmanuel Kant o entende. Para Russell, esse noema é, portanto, apenas um ideal, correlaciona-se com o fluxo de consciência, enquanto a noesis é seu componente real. Ou seja, aquilo que é enquanto é, basicamente. Aí eu continuo aqui, ó. Tanto a experiência de sujeito... esqueci, eu tava lendo o bagulho. Ai, cara, isso que é foda de ter TDAH. Aí, ó, continuando. É porque eu tinha ido pesquisar sobre algo que eu tinha ouvido sobre Russell, que era que as coisas enquanto verbo, um bagulho assim que é mais abstrato, não lembro. Enquanto a noesis é seu componente real, o conceito de noema é uma generalização da ideia de sentido para todo o campo dos atos da consciência. Fenomenologia e epistemologia. Cadê? Noesis significa o ato intencional da consciência, ou seja, a disposição do sujeito para ver o objeto, e o noema significa aquilo que é visto. Oxe, aqui tá ao contrário, é?
Vamos ver aqui. A noema e noese seja o componente real e a componente real ou intencional. A análise real da vivência evidencia duas componentes de toda a noesis: as não intencionais, materiais e iléticas. Caralho, iléticas, não sei o que é iléticas. Ilético é um adjetivo que se refere a algo relacionado a ileia, significa floresta ou mata densa. Portanto, ilético está associado... Caralho, que porra! Ah, tá. Está associado a características ou elementos que pertencem ou se assemelham a uma floresta. Tá bom. Tornando-se intencionais, são polarizados em uma ordem a designação imediata do objeto, surgindo assim a vivência orientada objetiva, ou noema, que transcende em certo sentido a vivência que pertence às suas componentes reais, mas sim constituindo a seu componente irreal ou intencional. Os métodos noéticos e os momentos noemáticos mantêm entre si o paralelismo rigoroso, de tal modo que as formas da multiplicidade noéticas da consciência e as do sentido noemático podem ser constituídos em correspondência. Noema é um vocábulo de origem grega que significa pensamento como objeto do pensar ou objeto enquanto pensado. Russell utiliza este termo na análise da vivência pura para designar a componente real e intencional. O noema comporta em dois aspectos funcionais: o sentido imanente, que especifica a noesis como consciência de e propriamente cognitivo de relação ao objeto mediante o sentido. Noema, a análise descobre, antes de mais, um extrato nuclear, o noema em sentido estrito. Tá, vamos continuar, parar de enrolação. Aí eu falei isso, que tanto a experiência de subjetivação com o objeto em fluxo para a consciência, que amplia a intencionalidade, quanto a expertise inata genésica, ou seja, dos genes, para com o símbolo. Eu invoquei mais a ideia de inconsciente coletivo do Carl Gustav Jung. Substâncias psíquicas entrando em contato e gera uma reação química ôntica. Ôntica é mais do Heidegger, né? Ah, tá. Aí eu falei, a linguagem é estrutura como organismos, então muda-se e adapta-se conforme as necessidades dos seres cuja tecnologia fundadora faz parte do seu conjunto bioquímico. Língua é o corpo do pensamento, a linguagem é recipiente das ideias, é lar da dialética apoptótica, núpcias das memórias, por tua aporia imanente é causadora de guerra, simbiose de significado e significante. No princípio era o verbo, do qual transponho para a materialidade por meio do meu sopro vital. Verbo, tá. A consciência são raízes que interligam as memórias e elas oferecem vias para a personalidade se fundamentar em cada comportamento que lapida a forma de agir, influxo que promove a experiência e retorno à consciência como forma de renovar a visão que ela tem. Ou seja, ela não possui autossuficiência para consolidar esses segmentos em fluxo sozinha. Ela sempre existe em relação a alguma outra coisa que não ela mesma. A alma engloba esses conjuntos de fenômenos e forma uma mecânica para fazer o orgânico do corpo se mover para os modus operandi interacionista neuronal. Aí ele falou, gosto das questões, apesar de ter apontamentos a fazer. Mas antes disso, estou interessado em outra coisa. Amante de Lilith? Por quê? Aí eu falei, Evangelho. Escrevi um TCC pessoal sobre Evangelho. Ela é uma deusa que surgiu na mitologia mesopotâmica e é associada com doenças e mortes. Influenciou o judaísmo e cristianismo. Ela é conhecida como uma mulher que rejeitou Adão e foi expulsa do paraíso. Eu sou panteísta, então as questões judaico-cristãs não me apetecem. Tipo,
Ah, não necessariamente que não me apetece, mas não é como se eu fosse levar pra real. Mas eu gosto muito do Hermetismo e Cabala. Esse mas é que eu sei que os dois estão correlacionados, caralho. Mas bem, vida e morte, dia e noite, pra mim, fazem parte de um mesmo processo apoptótico de entropia. Aí vem o Você citou por vezes esse processo apoptático. Com isso, você compreende o processo cíclico, eu suponho, e não uma escatologia teleológica. Ou estou errado? Pergunto-me que tipo de relação alguém que se autoproclama. Eu me autoproclamo. Eu só falei, tá, eu sou panteísta. Não, isso não é se autoproclamar, eu só eu só digitei uma palavra, meu. Panteísta e não interessado no judaísmo teria com o Cabala, mesmo que nessa versão hermética. Gostaria de ouvir sobre isso. Aqui já vejo um pouco do que seria um panteísmo pressuposto como em aparente identidade entre sujeito e objeto, que há em Aristóteles, na tradição de Paracelso, no idealismo de Schelling e Hegel, e como você citou, em algumas doutrinas orientais, em 2. Essa relação entre objeto que afeta o observador, que é afetado também aparece. Pessoalmente gosto dessas ideias, mas achei a metodologia da argumentação insofisticada. Ou seja, para o imbecil aqui precisa estar esmiuçar infinitamente até ele entender. Especialmente quando parece recorrer a explicações como base nas ciências naturais, isso portanto estas quanto a argumentação parece carregar uma quantidade imensa de pressupostos. Porra, caralho, puta que pariu, o cara não sabe lógica. Lógica, bicho, se você vai argumentar a favor de alguma coisa, você sempre vai ter algo para fundamentar o que você está pressupondo anterior. Começando com a pressuposição metodológica de um mundo real objetivável. Que? Começando com a pressuposição metodológica de um mundo real objetivável. Ou seja, o cara é um idealista? O que ele está falando? Em 4, confesso não ter compreendido muito. É óbvio, você não compreendeu nada do que eu falei. Mas o que me parece é que há uma expectativa. Ixi, escreveu a expectativa errado. Metodológica de se explicar a linguagem como se estivesse fora dela. Mas o que me parece é que há uma expectativa metodológica. Uma expectativa. Caralho, bicho. De explicar a linguagem como se estivesse fora dela. Ó a burrice da pessoa tentando ser inteligente. Cara, sei lá, eu não entendo a linguagem como só o que eu tô falando aqui e agora. Só, sei lá, falar coisas. Eu entendo a linguagem como um processo do interlocutor. Não, como é que é? Do emissor e do receptor. Ou seja, se o mundo físico te libera estímulos, é porque ele está se comunicando com você de alguma forma, não no sentido estreito. Não sei se você teve alguma inspiração em Lacan na sua escrita, nesse caso é meio inevitável que tenha ficado impreciso. E a 5 é a que eu pessoalmente julgo mais fraca. Ou seja, o cara nunca leu Russell, nunca entendeu porra nenhuma de nada, caralho. Em algum ponto parece se relacionar às teorias da filosofia da mente. Não, nenhuma. Nenhuma. Só porque eu falei de consciência é necessariamente filosofia da mente. Tem segmentos em fluxo sozinha, sempre se relaciona em algo. Para qualquer estudante débil mental, qualquer estudante burro sabe reconhecer que é Russell, caralho. Tá? Que creio serem muito débeis. Óbvio, porra, a gente tá tentando entender o maior fenômeno
do universo inteiro, que é a consciência. Como que a gente entende todas essas merdas, caralho? Quase sustentando a partir disso um determinismo completo se entende minimamente. Bicho, você não entendeu nada. Agora não tenho ideia do que o que você quis dizer com fenômenos ali. Tá. Quase. Não é necessariamente é que essa questão de livre-arbítrio, determinismo é tão infantil. Caralho, bicho. Bom, você parte de um... Aí eu começo a falar. Bom, você parte de um pressuposto que alguém panteísta não pode se interessar por outras religiões ou misticismo. Eu pessoalmente gosto de saber o que diferentes culturas e religiões sem pessoalmente acreditar nelas. Aí mandei o vídeo Cabala Judaica Rabino Air Alon. Tá, eu já expliquei essas merda de Carl Sagan, que aí Lavoisier, Einstein, o postulado da física, que nada se constrói ou se destrói, tudo se transforma, essas merda. Eu falei, não me inspirei muito em filósofo nenhum, pois minha leitura é pouca, bem medíocre e repudiável. Aí eu falei da loucura, que tá todo mundo tentando. Aí tipo, sabe a loucura? As pessoas estão todas perdidas tentando se encontrar e nem sabem. Usam todos esses mecanismos, religião, extremos políticos, partidos políticos, ideologia como narcóticos, ou seja, drogas. A pessoa que fala que você só repete o que outras falam, está repetindo o que outras pessoas falaram para ela. O quão hipócrita e contraditório é isso? Alguém que se envolve demais com as próprias ideias e acha que são elas indissociáveis. Você fere a ideia, a pessoa se sente ferida, tá todo mundo doente, ninguém é mais sensível e vulnerável, ninguém mais pode falar merda sobre experiências que ela achou correto. Quando alguém adota artificialmente objetividade à própria experiência subjetiva, tá todo mundo se achando mega inteligente, ninguém pode discordar dela, que ela já leva pro coração. O mundo se perdeu em si mesmo e inventamos essas fantasias para nos vingar da realidade crua. Falo do fenômeno no sentido kantiano, sinceramente, vão se fuder. Isso me afasta da humanidade débil mental. Ninguém mais pode falar nada, que vem um arauto da sabedoria me dizer o que eu devo achar baseado na sua subjetividade. Eu tenho uma ideia, mas se eu achar errada, eu mudo de ideia. Eu não ligo muito, eu mesmo não sou o que eu era 3 anos atrás. A inteligência demais deturpa a mente, te deixa completamente burro, enviesado. Tenho nojo de me tornar um de vocês. Tá porra, fiquei bravo. Aí o maluco mandou, hã? Aí eu falei, o quê? Sei lá, eu falo que sou panteísta não é porque eu sou restritamente panteísta e não posso mudar de ideia. Tá todo mundo nessa noia doente, puta que pariu. Eu tenho que esmiuçar infinitamente até a tua subjetividade julgar correto. Eita, caralho. Ah, tá. Tá. No caso, isso seria apenas um conjunto dentro do tema do panteísmo ou uma forma de demonstração de um sustentáculo ontológico para essa crença. Se for o segundo caso, eu gostaria de perguntar se há algum motivo para crermos que o gerante, a semelhança de tais concepções é a igualdade de realidade compartilhada. Ou seja, eu acho que ele está querendo dizer a intersubjetividade. E não apenas uma mesma premissa compartilhada pela epistemologia que sustenta tais investigações para começo de conversa. Ou seja, esse cara não entendeu nada, não. É foda, mas ele tá tentando fazer umas perguntas, né? Mas é tipo uma inferência tão óbvia. Acho que seu último comentário é bem pertinente. O que eu... Porra, caralho. Aí, deixa eu continuar. Acho o seu último comentário é bem pertinente. O que eu vejo... Ô, caralho. Filha da puta, porra. O bagulho mudou do nada. Merda. Tá. O que eu vejo na sociedade atual é uma hipervalorização da inteligência que nos levou a sustentar a nossa imagem, autoimagem,
nesse valor, ou seja, em uma crença na nossa própria inteligência e sobriedade. Isso é próprio da sociedade moderna, aliás, crer-se em completo acordo e congruência consigo mesmo, e o próprio dogmatismo nasce disso, já que se você está tão certo de si, não parece estranho que sua noção de realidade também seja certa, ou seja, a realidade é tomada como um sistema de crenças parado, estável. Eu acho perfeitamente normal que as pessoas tenham crenças suas e se identifiquem com elas em algum nível. Óbvio que é para as pessoas normais têm crenças, todas têm crenças e se identificam demasiadamente com elas, senão religiões não existiriam, porque a pessoa está tão envolta desse senso comum de verdade dogmática absoluta que ela se confunde quando você tenta brincar, sei lá, se você tenta refutar, você tenta alguma coisa, a pessoa se sente pessoalmente atacada. Não tem aquele negócio de o Deus pessoal? Você se sente pessoalmente atacada. Tá, é normal, mas pessoas mais evoluídas provavelmente não vão sentir essas coisas. Tá, elas se identificam em algum nível. Agora, o problema todo é sustentar todo o seu próprio valor nestas imagens que um cria para si mesmo, leva-o a crer que no desabamento desse castelo de areia que construiu, seu valor também será completamente destruído objetivamente e subjetivamente. O que eu vejo é que nessa geração o amadurecimento é justamente o processo de descobrir que você pode estar errado. É exatamente isso que significa um exercício de preparação para a morte, como os antigos concebiam a arte de buscar a sabedoria. Espero que não aí eu falei, inteligência demais deturpa a mente e te deixa completamente burro. Aí ele falei, espero que não esteja falando comigo neste tanto. Aliás, se a filosofia tem algum valor, é justamente no sentido de levar alguém a perceber as contradições internas e suas próprias ideias. É um trabalho de um terapeuta, só que muito mal pago. Bem, de resto, peço perdão na demora de responder, tá? Aí ele fala, a sabedoria dos orientais também vai bastante por este caminho. O perceber que a personalidade autêntica não é uma imagem de si mesma criada para si, mas a constante e inesgotável capacidade de se libertar das imagens limitantes do eu e do mundo. Fichte percebeu esse tanto muito bem que o mundo é apenas um ato criativo de um eu completamente amorfo e ilimitado. E Schelling complementou demonstrando que a liberdade se dá justamente no ato deste eu amorfo, pois quando um não se vê como nada, consegue ser autenticamente a si mesmo, já que sendo naturalmente é sempre a si mesmo, não uma outra pessoa, um ato de tentar ser o seu eu mesmo. Caralho, tipo assim, tá bom, é legal, você aprendeu, você leu bastante livros, você leu, sei lá, Cabala, leu Hermes Trismegisto, leu Upanishads, os Vedas, tá bom, você é muito inteligente, cara. Você leu todo o idealismo alemão, parabéns, porra, caralho, bicho, isso é muito foda. Mas, bicho, quando você se afoga nessas ideologias, fica difícil, cara. A pessoa não tentou nem ferir, ela leu pela primeira vez, entendeu o que entendeu e já foi falando já o negócio. Eu lembro que eu escrevi ontem, o mundo da vida é indissociável do sujeito e é impossível de colocar a essência desse mundo em subcategorias ou subconjuntos separados metafisicamente. O olhar do ser humano está viciado, portanto enviesado para o lado da matemática, achando que todo objeto detém isso, separando as coisas em produtos
cognitivos, como se a realidade funcionasse a partir da matemática metafísica ulterior à existência, mas as coisas acontecem e damos explicações para elas que condizem com os acontecimentos, criamos esse paralelismo como a própria lógica, que tem coincidência entre ela e o que chamamos de realidade. Então, portanto, ela é a própria realidade. Creio que isso é um equívoco. Tá. Aí eu falo... Cadê? Aí eu falo que creio que quanto menor o cérebro do inseto, menos caminhos seus neurônios irão percorrer e mais automatizado é a sua ação e, portanto, menos livre-arbítrio. Quer dizer, tipo, eu não creio num livre-arbítrio, mas eu acho que, tipo assim, quanto menor é seus correlatos de consciência, porque até esses insetos têm algo de consciente. Porque as abelhas mesmas, elas fazem uma dança que localiza astronomicamente, geograficamente, um espaço onde tem comida, um bagulho assim. A abelha tem consciência, mas é uma consciência mais coletiva, da colônia, né? Tá bom. Ai, meu Deus. Tá, voltando para as coisas, né? Eu tava lendo um livro por causa que eu tô escrevendo um livro. Então, basicamente, eu tô lendo sobre matemática, história e tal, para aprender alguma coisa, porque o mundo espiritual que eu quero criar no meu universo fictício é um universo matemático espiritual onde a minha personagem vai ser meio que o Evangelion panteísta disso. Ai, meu Deus. E você vê, o cara falou de Schelling, amorfo, ilimitado. Ele sabe que tudo é o eu, mas ele não admite algo panteísta. Que loucura, cara. Que loucura. Tipo, você não pode nem, sei lá, expressar alguma ideia que o pessoal já vem sei lá, meu. Aí eu tô lendo um livro da Romance das Equações Algébricas que meu irmão me emprestou. Enquanto eu tô escrevendo meu livro, trabalhando, aprendendo Libras, porque tem uma moça surda lá no meu trabalho. Aprender matemática, tá, e filosofia. Eu tô fazendo umas anotação lá. Inclusive, eu bem que podia fazer um podcast só matemática, né? Tipo, bagulho puramente usando conceitos matemáticos e tal. Tá.